A bênção seja com vocês todos aí de casa. Salmo 46, diz assim o verso 1, a partir do verso 1. Diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida, não poderá ser alcançada, não pode ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre forte, ou a nossa torre segura. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até aos confins da terra. Ele quebra o arco, despedaça a lança, com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está convosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Amém? Este é o Salmo 46, um salmo de Corá. Alguma Bíblia dirá Coré, da família dos filhos de Coré, dos filhos de Corá. Corá ou Coré, as duas maneiras são corretas. E esse salmo ele nos leva a mostrar um pouco dele, depois eu vou voltar para ele. O tema de hoje é: a crise chegou, e agora? A crise, ela chegou. Ela não vai chegar, ela não está a crise ela não está assim apontando no horizonte, ela não está ameaçando. A crise chegou, e agora? É uma pergunta, igual o outro tema de um outro dia. Ela é também uma pergunta. A crise chegou, e agora? Para a gente discorrer um pouquinho sobre isso, eu preciso contar uma história para vocês, assim, um pouco de algumas coisas que andam acontecendo, das coisas que ocorrem. Mas a palavra crise, ela foi empregada no Brasil no século XVIII pela medicina. Então a medicina da época usou essa palavra no Brasil no século XVIII. E a palavra crise vem de crisis, que é do latim, e é na medicina. Quando um enfermo ele ficava doente, estava enfermo, e ele caminhava nessa doença. Quando ele chegava numa certa altura da enfermidade crucial, aonde ou ele tomava ali o medicamento, ele sarava e ganhava vida, ou ele morria e ganhava morte. Ele não era curado e ganhava morte. Então era nesse ponto. Então a doença está com ele. Quando chegava neste ponto, era chamado crise, porque agora ou ele vai ser medicado para ganhar vida, ou não vai funcionar nada e ele vai ganhar morte, porque agora não tem mais o que fazer. É um momento de crise. A palavra crise significa momento da decisão. Toda vez que você tem que decidir, você entra em crise. Se você sair daqui da igreja depois do culto, depois da reunião, e você entrar no seu carro e ir para a sua casa, aparentemente não tem crise nenhuma. Mas se alguém lá fora falar assim: vocês vão sair? Trancaram todas as ruas lá fora, está tudo trancado, não dá para ir por aqui, vocês vão ter que ir por baixo, vai ter que fazer uma volta. Aí você tem que decidir, já ficar pensando por onde vai. Esse momento que você está decidindo, o nome disso é crise. Então a crise é toda vez que você tem um momento de decisão que te tira daquilo que é natural, daquilo que é normal de ocorrer. Todo momento a gente decide. Para tomar um copo de água, aí eu tomo uma decisão. Eu vou lá e tomo água. Deu sede, vou lá e tomo água. Ok. Porém, se eu estou num lugar onde não existe água e eu não tenho, eu olho para a direita, para a esquerda, para frente, não tem aonde ir, eu estou com sede, e eu tenho que decidir o que eu vou fazer, entrei em crise. Então a crise sempre é um momento de decisão. E ela foi empregada na época da medicina, como eu disse, no século XVIII, usada pela primeira vez essa palavra nesses termos, crise.
E nós sabemos que existem crises de todo tipo. No mundo hoje tem crise política, crise governamental, crise da saúde, crises de todo tamanho, de toda a cor, de toda a espécie. O mundo está em crise. O mundo está incerto, não sabe que decisão toma, ninguém sabe nada. Ele não conhece mais nada, ele já conhece, mas não sabe o que vai fazer. Ou seja, a crise se instalou, ela já chegou, a crise já está aí. A crise ela já foi introduzida no mundo, ela já alcançou a vida individual, uma crise já do indivíduo e uma crise coletiva. Então, do indivíduo saltou para o coletivo, está todo mundo em crise. A crise chegou, ou seja, um momento de decisão. O que vai ser? O que será? E agora? Como será? Essa dúvida, esse momento de decisão difícil chama-se crise. O mundo está assim. Então, ele está numa crise. E já há alguns dias eu tenho lido, buscado, e tenho tido algumas palavras que ele vai liberando e eu vou lendo. Aí hoje de manhã eu levantei, umas 7 horas mais ou menos, 7 e pouquinho. Aí peguei a Bíblia, fui buscar uma palavra, sento na mesa, começo a ler a palavra, não gostei do que li, e fiquei lendo aquilo, falei, não pode ser esse negócio, que palavra difícil. Aí eu entrei em crise, é a palavra difícil, uma palavra em Oséias, muito difícil, muito complicada. E ele já começava dizendo assim, a respeito das pessoas que esquecem dele, falou, me esqueceram, eles vão ver quanto custa ter me esquecido. E vai falando coisas desse tipo, como no decorrer de toda a escrita que eu fui lendo, era muito complicado. Aí depois a pastora chegou e fez um café, e a gente estava ali, aí eu falei para ela ainda do texto, falei, eu não sei o que faz, porque não há palavras, as palavras são difíceis, é tudo palavra dura, viro a página, entro num outro texto, parecia que era pior, em Jeremias, um pouco pior, a respeito de uma correção divina. Aí no livro, no primeiro texto, ele falava que ele ia armar uma rede, e iria pegar as pessoas como pombos, e eles iriam corrigi-las na vara, ele iria fazer isso, então tudo difícil. E aí nesse momento, isso hoje pela manhã, aí a pastora cita mais algumas coisas, conclusão, eu fui dentro de mim, foi alcançando um ápice de crise. Então ali foi se instalando a crise, sendo que um dia antes, quando foi, hoje é quarta-feira, ontem, eu conversei com uns parentes meus que eu não via já há mais de 30 anos, quase 30 que eu não via eles, não sabia nem como encontrá-los, não achava Facebook, não achava nas redes, não tinha como. Por acaso acabou saltando diante de mim um primo meu, e aí através dele acabei encontrando os demais, e ontem eu consegui falar com algum deles. Falei com eles, e no meio desses era essa família é uma família de 11 pessoas. Era meu tio, minha tia e mais 9 filhos. Então, quando criança, eu pousava lá. Então, era uma família bem chegada, minha e eu gostava desses primos, a gente estava sempre junto, quando criança. Depois, o decorrer da vida, a gente vai se afastando, e ficou todo esse tempo. Fui embora, fui para outro estado, e a gente se afastou, todo mundo cresceu. Nunca mais soube, ninguém mais soube de ninguém. Passou-se o tempo. E eu procurando essas pessoas, já faz um bom tempo que eu procuro. Eu não saio assim, afinco procurando, mas de vez em quando dou uma pincelada e não consegue, vou seguindo a vida, e aí me surgiu. Quando foi ontem, eu consegui falar com alguns deles, e aí eu fiquei sabendo, não através dos meus primos, mas por uma filha de uma das primas, irmã dessa família, ou seja, a minha prima segundo grau. Aí eu me identifiquei para ela, aí ela não me conheceu, eu conheço ela desde o nascimento, viu ela nascer, até uns 4, 5, ela não lembra de mim, mas aí ela me passou o telefone dos meus primos. Então essa é a história. Isso é um dia antes, foi ontem. Então ela pegou e passou o telefone dos meus primos, e conversando, fiquei sabendo então que a mãe dela, uma das primas, morreu há 7 anos, tinha 2 anos mais velha que eu, um outro primo, tudo da mesma família, dos 9 primos, o caçula morreu já faz 12 anos, com 38 anos. Aí eu fiquei sabendo que no ano passado, a mais velha, que tomou o lugar da mãe, porque ela praticamente cuidou de todos eles com a morte da minha tia, morreu também o ano passado.
Então, houve essas mortes, e tinha um que havia morrido quando eu ainda estava em São Paulo, quando criança, eu lembro dele, que era o segundo, depois do caçula era ele. Mas eu, enquanto vou dialogando, e eles todos ali, o que eu pude ver, conversei com um deles, e aí, todas essas mortes, isso ontem, aí um deles que eu estava conversando, eu perguntei para ele, e aí, você continua sendo pagodeiro? Porque ele tinha uma banda de um conjunto de pagode daquela época. Aquela época só dava pagode, quem é da época vai saber. Só dava lá pagode para todo lado. E ele era um. Então tocava em baile, tocava em barzinho, tinha uma banda de pagode. Eu falei, e aí, ainda está nos pagodes? Está cantando os seus pagodes ainda? Ele falou, não, eu não estou mais. E eu estou ali conversando com ele. Eu falei, ah, é? E como vocês estão? Ah, eu casei, estou com 2 filhas, uma de 10, uma de 19, e hoje eu toco na igreja. Falei, ah, tá bom. E qual igreja? Aí ele falou, a igreja, eu não me lembro, vou lembrar o nome agora. Ele falou, eu me converti faz 16 anos. E ele é o único de lá assim, mas já é. E aí, conversa vai, conversa vem. Então, essa situação toda tem essa questão boa da conversão dele. E a gente dialogando, conversando, ele é ministro de louvor, e os demais que faleceram. Isso ontem, então dá todo esse turbilhão. E pensando nos que morreram, aí você entra em crise, fala, nunca mais os verei. Não tem mais um contato, porque acabou. Não tem mais o que fazer. Passou, isso foi ontem. Quando foi hoje de manhã, foi a cena que eu te falei, da palavra. Conclusão, palavra complicada, tudo difícil, eu buscando o Senhor, questionando a mim mesmo, o ministério, cansado. E aí a pastora também falou algumas coisas, e eu peguei, a gente dialogando, eu entrei em crise, eu murchei e fui fazer o quê? O que eu faço quando estou em crise? Fui dormir. Um sono pesado, aquele peso que eu não sabia o que fazer. Eu falei, quer saber? Eu vou dormir, eu preciso cancelar o culto, não tenho obrigação de pregar, só falo se ele quiser que fale. E eu vou dormir. Eu peguei e fui dormir na parte da manhã. E quando eu dormi, quando foi mais ou menos 9h30, 10 horas, alguma coisa assim, deu um cochilo, quando acordo, vou ao banheiro. Quando eu volto, eu olho a hora, era 10 alguma coisa, 10h20, alguma coisa assim. Quando eu olho a hora, eu clico no celular para ver as mensagens, para ver o grupo da igreja, ver como que está. Aí tinha uma mensagem lá, de uma pessoa que eu havia conversado na segunda-feira, hoje é quarta, na segunda-feira, que estava vivendo uma crise monumental, não tinha horizonte, não tinha o que fazer, havia quase que uma conformidade com aquilo, que ele vai ter que assimilar a pancada, vai ter que segurar a onda e crise. E eu não sei o que fazer. A gente conversou já um bom tempo sobre o assunto, na segunda-feira, logo cedo, conversamos, e passou. Quando foi hoje, então, 2 dias depois, eu vejo um áudio dessa pessoa. Aí quando eu escuto esse áudio, porque lembra que eu estou em crise, eu estou pesado, tá? A coisa está difícil, assim, eu não sei ainda o que não sei o que vai pregar, eu não sei. Aí quando eu ouço o áudio, a pessoa começa a nos agradecer pela nossa existência, de estar na vida da pessoa, na vida da família, começa a agradecer e vai falando que acabou que deu uma solução que ninguém esperava, mas houve uma solução, resolveu, e essa pessoa, ela estava com a alma refrigerada e estava assim, e na medida que eu ouvia que a pessoa estava refrigerada, eu fui sendo refrigerado também. Porque lembra da unidade? Unidade, ela vai longe. A unidade, ela vai mais longe. A unidade é assim, eu tenho que chorar com os que choram, mas sorrir com os que sorriem. Eu preciso me alegrar com a alegria do outro. Então, da mesma maneira que eu estava também com uma parte da crise da pessoa que havia conversado, porque a gente também não sabe o que falar, o que fazer, apenas orar mesmo, esperar no único que pode, mas no fundo a gente também não sabe o que vai fazer, o que vai acontecer. Então, da mesma forma que há esse peso, também há alegria quando vem o refrigério. Então, aquele refrigério da pessoa também trouxe refrigério para mim. E aí nasceu essa mensagem, aí me veio esse tema. Então, você presta bem atenção na mensagem, porque
Eu estou te passando a origem da mensagem. Então, as mensagens sempre têm uma origem. A origem da mensagem de hoje é essa. De uma crise, vem de uma questão, vem de vários problemas. Encontro pessoas, porém das que eu encontro, pessoas estão mortas, pessoas que eram queridas e foram mortas. Aí, crises da qual pessoas que eu conheço e não tenho o que fazer. Aí, todo esse contexto, aí vai buscar uma palavra, porque o único refrigério que a gente tem é a palavra. Aí busca, ela é mais pancada, parece que vai moer mais um pouco. E parece que é ele próprio que provoca a crise para poder chegar a esse ponto e dizer, você vai falar sobre crise. Então a mensagem nasceu esse tema, a crise chegou, e agora? Então no meio disso tudo, eu separei duas, na verdade três, tá? Mas eu peguei duas crises principais, que elas ocorrem, e ela abraça essa crise. Essas duas crises são principais, elas ocorrem na vida do cristão e na vida de quem não é cristão. Todo ser humano, todo mundo passa por essas crises. Vamos lá. A primeira crise é existencial. Eu não vou me demorar não, porque eu não vou ministrar sobre a crise em si, apenas passar por elas para você entender. Quem já não perguntou para si mesmo, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, para que eu existo, eu não sei que rumo tomo, e você começa a querer se isolar, você fica antissocial porque você exclui da sociedade, você não quer ter comunhão com ninguém, você se exclui. Por quê? Porque você está em crise existencial. A crise existencial, ela faz com que você se afaste das pessoas, ela faz você ficar ansioso, porque também a dúvida é muito grande, ela faz você entrar em um estado de desânimo, um estado de fraqueza, de sensação de fracasso, e isso é uma crise existencial. Então, quem já não passou por isso, quem já não caminhou nesse campo da crise existencial, é uma que pega o mundo inteiro, seja fora, dentro da igreja, todos passam por isso. É crise existencial, quem eu sou. Crise da existência, quem eu sou, né? Quem eu sou. E a gente usa uma frase assim, existo, logo sofro. É a impressão que dá assim, bom, por que você sofre? Porque eu existo. Eu já existo, então já logo sofro. Como eu disse no outro domingo, já nasce apanhando. Já nasce levando um tapa no traseiro do médico que fez o parto, já começa chorando, você já nasce em crise, você já nasce com problemas, você já nasce debaixo desse tipo de pressão, você já nasce assim e vai passando por toda a vida. Então, a impressão que dá é essa, que existo, logo sofro. Então dá essa impressão, fala, bom, então tem que sofrer, vai passando. Isso de vez em quando fica tão acirrado que gera tal da crise existencial. Por que esse nome? Porque eu existo. Crise porque eu existo. Crise existencial. Se eu não existisse, não tinha crise. Por que ela existe? Por que tem a crise? Porque eu já existo. É crise existencial. Então é uma das crises que pega todo mundo. A melhor maneira de vencer essa crise existencial, pasme você, a melhor forma que eu descobri para vencer a crise existencial é você entender que você não existe. É a melhor maneira de você vencer uma crise existencial, é dentro do teu espírito, você tem que receber dentro do teu espírito que você não existe. Mas eu não estou aqui, não. Eu estou aqui, mas eu não existo. Por quê? Porque se eu nasci de novo, e o meu pai é o grande eu sou, ou o grande eu serei, como diz a Escritura, se eu sou filho, eu também sou. Então eu não existo, eu sou filho. Se eu ficar no rol da minha existência, amanhã eu posso não existir mais. Então, se eu fico pensando, eu existo, bom, amanhã pode não existir mais, né? Hoje existe a possibilidade, amanhã pode não ter mais, né? Então eu vou entrando em crise só de existir. Agora que eu entendo que eu sou filho do grande eu sou, então eu sou quem sou, porque ele é quem é, e esse é quem é meu pai. Então eu consigo ir saindo dessa crise existencial e entrando no campo do eu sou, porque ele é a porta, ele é a saída, ele é o meu passo verdejante, ele é a água viva, ele é tudo para mim. Então eu consigo, por ele sendo tirado da crise existencial, quando entender que eu não existo, eu sou igual a ele, eu sou filho, então sendo filho, sou igual a ele. Então essa crise existencial, ela faz isso, ela ocorre desta maneira. Eu preciso compreender isso, que se o Criador existe, se o Criador ele existe, ele poderia deixar de existir, mas ele não existe, ele é. Ele traz a existência.
Muitas coisas que ele criou, ele trouxe à existência. Mas quando vai falar dele mesmo, ele diz para Moisés: avisa que o eu sou está te enviando. Ou como diz na linguagem, mas eu serei, porque eu serei tudo que você precisa. Então, quando esse o grande eu sou, ele gera o quê? Alguém que é também. Então você é. Se eu entender isso, que eu sou filho, que eu nasci de novo, então eu começo a sair da crise da existência, porque agora eu entendo, não existe não, eu sou. Tudo que existe vai passar, mas eu sou eterno. Então, vai sendo assim. Existem duas eternidades. Eu não vou entrar nessa questão agora, mas tem duas eternidades. O nosso Criador, ele vive em uma eternidade. Nós vivemos em uma outra eternidade que ele criou para que a gente consiga viver nessa segunda eternidade para conviver com ele. Existe a eternidade dele e a eternidade nossa. São dois tipos diferentes de eternidade. Então existe essa eternidade. Deixa eu ver. Não está aqui no texto, mas eu vou ver aqui se eu acho para você entender, porque senão vai ficar meio no ar, né? Veja bem. Não precisa achar nada, eu só vou pegar aqui para te passar isso, para você compreender a questão. Aí eu não estou conseguindo encontrar aqui, mas existem duas eternidades. Depois eu mando para o grupo, mando aí no grupo, mando para vocês, no outro culto eu cito. Mas são duas eternidades. Vou dar um exemplo assim, que isso que você vai lembrar. Ele diz assim, ó, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ou seja, ali já cita duas eternidades. Para você compreender isso, você pega teu dedo assim, ó, não pode apontar o dedo assim, você faz um 8 no ar, assim, ó. Faz aí um 8 no ar, você em casa, faz aí um 8 no ar. Ó, faça um 8 no ar. Faz, senão você não vai entender. Você aí de casa, aí, ó, faz, você não entende. É o número 8 no ar. Ele não tem começo e não tem fim. Essa é a eternidade divina. É a eternidade onde o nosso Criador tem para ele. Essa é a eternidade dele. Ele não tem começo, não tem fim, mas ele é. Agora, ele, sabendo que precisamos conviver com ele, então ele cria uma eternidade que ela não é assim, ela é assim. Ela não tem fim. Ela sempre vai, ela caminha e vai, ela nunca para. Essa é a nossa eternidade. Por quê? Ela não tem fim, ela prossegue sem nenhum fim, mas ela teve um começo. O começo é ele, é no grande eu sou. Amém? Então nós vivemos nessa eternidade que vai de uma forma plana, sempre em frente, ela nunca mais para, mas teve início nele. Já ele vive numa outra linha de eternidade, que é a eternidade que não tem começo e não tem fim. A mesma que ele manda Abraão fazer, quando ele vai fazer uma aliança eterna. Amém? Entenderam? Então são essas eternidades que ele vive. Então o que ocorre? Se eu entender que eu sou filho dele, eu deixo de existir e passo a ser. Então eu não existo, eu sou. Até antigamente tinha, né? Você não existe, eu não existo. Realmente, eu não existo mesmo, eu sou. Quem que eu sou? Eu sou filho do meu pai, que é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Eu sou menorzinho, mas eu sou também. Porque o grande eu sou é meu pai. Então eu começo a sair do espaço da existência, que pode acabar, pode deixar de existir. Tudo que existe pode deixar de existir. Agora, quando eu entro na linha do eu sou, aí eu não deixo de existir, porque eu não existo, eu já sou. Amém? Segunda crise, que essa também pega o mundo lá fora e pega aqui dentro, é a crise do luto. A crise do luto, a crise da morte, essa crise, esse luto, essa incerteza, a crise do luto, ela envolve todo mundo, ela abraça o mundo lá fora e ela abraça o mundo aqui dentro. Eu já vivi essa crise várias vezes. Eu já perdi 3 irmãos, eu já perdi pai, eu já perdi mãe. E aí ligo lá e aí fico sabendo, já foi mais 3 primos ali que eu não sabia, um tio meu algumas semanas atrás também. Então a crise, veja bem, a crise do luto, ela pega nós aqui dentro do reino e lá fora no mundo, não importa a religião que seja, não importa a fé que professa ou que não tenha fé nenhuma, mas a morte pega, é uma crise. Quando chega esta crise, a crise do luto, ela abraça, ela envolve e ela pega. E eu vou dizer para você assim, se alguém perguntar para mim, eu falo para você claramente, eu odeio a morte. Eu detesto a morte, eu tenho ódio mortal da morte, eu odeio a morte.
E eu duvido que no planeta Terra tenha alguém que a ame. Nem o dono da funerária. Ele ama o resultado dela, mas quando ele tem que se deparar, ele odeia também a morte. Não tem um ser nesse planeta que existiu que ame a morte. Ninguém, todo mundo odeia a morte. Por quê? Porque ela gera uma crise sem fim. E quando... eu não sei hoje qual filho, você que está em casa, você que está me assistindo, e vai ver talvez depois pelo YouTube também, eu não sei se você que é filho, você teria uma frase como eu tinha. Eu não sei se você vai conseguir, qual filho hoje vai dizer assim, quando perguntar para ele o que você quer ser, qual filho vai dizer, eu quero ser igual ao meu pai? Está meio escasso essa frase. Está muito difícil. Pois é, mas eu era assim. Então, com relação ao meu pai era um mega homem. Um homem simples, da roça, lutou, aprendeu a escrever quase que sozinho, tinha um sonho de ser motorista de caminhão, aprendeu a dirigir, pegou lá a revistinha de leis, na época do Detran, que não existia autoescola. Naquela época não criava meios de pegar dinheiro de ninguém nessa área. Simplesmente ia no Detran, pegava lá a revista, pegava as instruções, aprendia com um parente, com alguém que cedesse ali um carro, ia lá, marcava um exame no Detran, fazia o exame, se passou, pegou a carta. E ele fez isso sozinho, ele tirou a sua carteira profissional, ele foi motorista de caminhão, aposentou como motorista, ele sempre recebia bem meus amigos, ele era assim, eu nunca vi ele agredir minha mãe, nunca deu um tapa na minha mãe, nunca falou nada agressivo para ela, ele nunca era aquele cara sossegado. Então ele era um homem exemplar, ele ficava, se fosse preciso, sem comer para dar para os filhos, que no caso eu e meu irmão, né? Os outros 3 tinham morrido. Então era um cara assim, era um exemplo. Então se perguntasse para mim, o que você quer ser? Eu quero ser igual ao meu pai. Hoje eu não vejo mais esse discurso acontecer. Mas muito pouquinhas pessoas têm a capacidade, a coragem ou o exemplo suficiente para dizer, eu quero ser igual ao meu pai. Não tem. Isso foi sendo escasso. Só que chega num dado momento, eu já havia dado minha vida a Cristo, eu dei minha vida a Cristo em 91, passou-se muito pouco tempo, 94, 95, meu pai morre. Aí ele morre. Um ano depois, a minha mãe morre. E eu estava em Belo Horizonte, eu não tive um adeus, e eles morrem. E esse cara era o meu pai. Agora presta atenção à crise. Então ele morre, estou em Cristo, amo a Cristo, mas agora eu vou ler um texto. Aí eu pego e corro e vejo esse texto que está aí, Salmo 116, 15. Custa muito ao Senhor ver morrer os seus fiéis. Esse custa muito ao Senhor ver morrer os seus fiéis, para que você entenda, esse custa quer dizer assim, ele é caro, ele é precioso. Ele é muito precioso. Ele quer dizer isso aqui, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Aí eu entrei em crise nesse ponto também, porque como que eu odeio a morte? E ele fala que ela é preciosa. Quem que está aí me vendo tem coragem de falar assim, a morte é muito preciosa. Quem aqui tem coragem de dizer que maravilha, a morte é preciosa demais? Então eu estou em crise porque eu odeio a morte, mas ele está dizendo, para mim ela é preciosa. A morte é preciosa, você entra em crise com o próprio Deus que você conhece. Você conhece o Criador e aí você entra em crise com ele porque ele está falando que ama algo que você odeia, sendo que eu aprendi que eu tenho que amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. Mas agora está falando que ela é preciosa, então eu tenho que achar que ela é preciosa também. E aí você entra numa crise, entra num terror de crise. E hoje está muito em alta. A morte não é agora por causa de pandemia. A morte é desde Adão. Logo no capítulo 4, tem uma primeira morte, que Caim mata Abel. No capítulo 5, inaugura o primeiro cemitério. Ali nasce, vive e morre, e não parou mais até hoje. Então morre desde então, por causa do pecado. A morte está instalada. Ela tem essa liberdade no meio do homem por causa do pecado. A morte ocorre. E ela está ali. Então ela sempre ocorre. Agora, o que a crise da morte me ensina em relação ao Criador? Chamá-la de preciosa. O que me ensina
essa coisa que para mim é uma desgraça. Eu continuo odiando a morte, mas assim, o que ela consegue me ensinar? O que a morte me ensina? Primeiro, a morte não consegue interromper o propósito do Altíssimo. Então o que ela começa a me ensinar? Que por pior que ela seja, odiável que ela seja, detestável que ela seja, poderosa aparentemente que ela parece ser, com tudo isso ela não consegue interromper o propósito do Altíssimo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, pode até andar na sombra da morte, mas ele está lá. Então a morte não interrompe o processo. A morte não consegue pôr fim ao propósito do Altíssimo. Cristo que o diga. Cristo que o diga. Eu não sei quem é o autor dessa frase, eu conheço ela já há muitos anos. É de algum irmão em Cristo, pela história, que falou essa frase, jogou assim, falou, e eu achei muito interessante que, falando do próprio Criador, diz assim, crio por amor, cuido por misericórdia e tomo por soberania. Ou seja, eu dou vida e dou morte, eu faço o que eu quero, a morte não manda em mim. A morte não é problema para ele, a morte para ele não vê com os mesmos olhos que eu vejo. O ângulo que ele vê a morte é diferente do ângulo que eu vejo e odeio tanto. Então, o ângulo é totalmente diferente. Crio por amor, cuido por misericórdia e tomo por soberania. Eu sempre gostei dessa frase, eu não lembro qual é o irmão em Cristo que falou isso. Então a morte me ensina isso, que não consegue interromper o propósito do Altíssimo. Ela própria, ela já ensina isso, que morre e o plano continua, o dele, nada pode interromper. Segunda coisa que essa crise da morte me ensina. Segundo, a morte acaba com toda ilusão. A morte ela tem a capacidade de encerrar a ilusão. Há uma ilusão generalizada de muitas coisas, quando ela vem ela interrompe, então ela ensina que ela vai interromper, ela tem a capacidade de acabar com toda a ilusão. Toda a ilusão. E eu fiquei pensando com relação a isso, porque eu nunca vi o morto chorar. Cristo chorou, ele ia ressuscitar Lázaro 10 minutos depois, mas ele chora. Ele chega diante do Lázaro, que é amigo, lá diz que era amigo, seu amigo Lázaro, e diz onde puseram, lá, e Jesus chorou, está escrito assim lá na tua Bíblia, Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia fala isso, que ele chorou. Ele chorou, mas ele ia ressuscitar 10 minutinhos depois, mas ele chorou por causa da morte. E a morte eu pude entender que quando a gente chora por causa da morte, eu nunca vi Lázaro não chorou. A gente nunca vê morto chorar, o morto não chora. Então a gente entende que se eu choro, não é por causa do morto, eu estou chorando por causa de mim mesmo. O choro não é por ele, é por mim. É eu que perdi. Eu agora estou defasado. Eu estou vivo faltando algo. Então a defasagem ficou para mim. Então quando eu choro, é autocompaixão, é de mim próprio. Toda pessoa que está chorando num velório, o que é comum, é normal, eu estou chorando por mim, porque agora a sensação de perca é minha. Eu perdi. Eu agora estou sem, me faltou. Agora eu fiquei defasado. Então o choro é uma autocompaixão de nós mesmos. Porque a morte ela vem, ela ocorre dessa forma, é a crise, estão falando da crise. Então essa segunda crise, que é a morte, ela vem. Então ela leva quem morreu e empobrece quem ficou vivo. A morte ela tem esse poderio maldito, ela consegue levar a pessoa que se foi, ela morre, ela leva, e quem fica, a pessoa que ficou, empobreceu. Toda pessoa que fica vivo está pobre, ele se sente pobre, aí ele chora, ele fica com autocompaixão, ele fica com ódio da morte igual eu, ele fica com raiva, tem ódio da morte como eu fiquei. E aí, quer dizer, ela consegue fazer isso conosco, mas ela não para nisso. Que mais a crise da morte me ensina? Terceiro, a morte para nós parece o fim, para ele é o começo. Então a visão já começa a mudar aí. O âmbito, a morte está aqui, eu olho de baixo para cima, ele olha de cima para baixo. O ângulo, o ponto de vista meu e o ponto de vista dele é outro. O ponto de vista do ser humano em relação à morte é um. O ponto de vista em relação à morte vindo dele é outro. Então eu preciso
tentar entender como que ele vê, qual é esse ponto de vista dele, porque o ponto de vista dele é outro. Para mim é fim, para ele é começo. O que para mim eu chamo de fim, para ele chama de começo. Para ele é o início, para ele é um tempo de começo. Mais uma coisa que ela me ensina, quarto. A morte para nós é a partida de alguém, mas para ele é a chegada de um filho. Parte a esposa, parte marido, parte primo, parte tio, parte pai, parte mãe, parte irmão. Vai embora, vai morrendo, vai indo. Para nós é a partida de alguém. Para ele é a chegada de um filho. Quer ver? Há um texto aqui em Lucas 15, 24, que ele diz assim, porquanto esse meu filho estava morto e voltou à vida e reviveu. Ele estava perdido, foi encontrado e começaram a celebrar o seu regresso. Ou seja, estava morto e reviveu. Então está fazendo festa porque ele estava morto, mas ele reviveu porque o filho chegou. Então, a visão dele com relação à morte é diferente da nossa. Ele vê de uma forma completamente diferente. Eu sei que é uma palavra assim um pouco forte, mas ela precisa ser dita. Porque o mundo está em crise, nós entramos em crise, queremos parar a nossa vida por causa da morte, mas a morte vem e leva. Mas eu fico, ainda que eu fico defasado, eu estou vivo. Eu preciso prosseguir com o propósito dele que está de pé. Ele continua. O propósito dele não para nem comigo que fiquei, nem com ele que se foi. O propósito é o mesmo, continua caminhando, continua andando. Então essas duas crises que abraçam o mundo inteiro, que é a crise existencial, junto com a crise da morte, arrebenta com o ser humano, arrebenta com as populações mundiais, arrebenta com o povo fora, dentro da igreja. E nesse tempo, parece que aumentou muito e as pessoas estão machucadas, está todo mundo desanimado, querendo parar, todo mundo assim sofrendo, não sabe onde vai, é crise. A falta, lembra, eu não sei nem o que decidir, então estou em crise. É uma crise. Mas tem um outro ponto, que é uma terceira crise, que essa crise ela é terrível porque ela pega somente a nós. Ela só pega a nós, agora tem a ver conosco. Ela pega o cristão, que é a crise da culpa de estar em crise. Essa crise ela é difícil, porque você entra para a igreja, você dá a tua vida a Cristo, e fala, você é filho do Altíssimo. E aí você começa agora, tudo posso naquele que me fortalece. Foram enfiando o goela abaixo da igreja, que ela é poderosa. Ela é super poderosa. Não, ela é a esposa do Cordeiro. Super poderosa é outra coisa. É o desenhinho lá. Ela é a esposa do Cordeiro. Então é enfiado goela abaixo do cristão para motivá-lo, para incentivá-lo a ficar na igreja. Então começa a falar promessas e mais promessas, e vai fortalecendo ele de tal maneira que ele não vê o outro lado. Então ele vai sendo estruturado, o cristão vai sendo estruturado logo na sua base, de que agora é mais do que vencedor, todas as promessas são para mim, eu vou receber de volta tudo que me roubaram. Agora, ele começa, não que isso não é fato, isso é verdade em muitos casos, ele faz quando ele quer. Mas é que só fala sobre isso. Quando a crise vem, seja ela existencial, seja ela da morte ou qualquer outra crise, o cristão não está preparado e ele entra em crise. Você é cristão, não sei há quanto tempo você deu tua vida a Cristo, mas eu creio que você passou, depois que você deu a vida a Cristo, em algumas crises, eu acredito. Eu tenho certeza que você passou em crise. Você é ser humano normal, passou em crise. Passou, passa e vai passar. As crises elas vêm e vão, são tempestades. Elas vêm e vão, elas passam. Todos nós passamos, mas o grande problema é que por causa do que foi te ensinado, por causa do que foi aplicado para a igreja, a gente entra numa outra crise dentro da crise, que é exatamente essa, a crise da culpa de estar em crise. Porque eu sou cristão e eu não posso ter crise. Eu não posso entrar em crise. Ele quer ser o que ele nunca vai ser, super-homem. Ele não é o Superman, ele não é a Mulher Maravilha, ela não é. É um ser humano que deu a vida a Cristo, e a crise vai pegar em algum momento. E quando ela pega, eu preciso compreender
que por mais que eu tenha promessas e mais promessas, e que vão se cumprir, porque quem falou é fiel para cumprir, as crises vêm, e quando elas vêm eu preciso entender que eu posso chorar sim, eu posso sentir dor sim, eu posso querer chorar sozinho sim, eu posso ter tristeza sim. Por quê? Pergunta por quê? Anota essa frase aí. Aprenda uma coisa: Cristo não entra em crise com a nossa crise, mas Ele entra na nossa crise para da crise nos tirar. Ele não vai entrar em crise com a tua crise. Nós temos aquele medo: eu vou entrar em crise, agora o pai vai me rejeitar, eu estou em crise. Ele não está nem um pouco preocupado com a minha crise. Ele não entra em crise pelas crises que temos. As crises que você tem, em nenhum momento deixa Cristo em crise. Ele não tem crise. Ele não passa por nenhuma crise por causa da minha crise. Pelo contrário, Ele entra comigo no meio da minha crise e me tira de lá. Porque já que Ele não tem crise, Ele entende a minha. Ele vem e me tira. Eu sou mais importante do que a crise que vivo. E Ele vem, por isso diz a palavra que quando entrares no fogo, eu estarei contigo. Ou seja, você vai entrar na crise, você vai entrar no fogo, mas Ele fala: mas eu entro contigo. Então ele entra, Ele não te impede de entrar, mas Ele te tira de lá. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Ele não evita que as águas venham, te aprofundem, ali te cubram. Mas Ele diz: elas não vão te submergir, porque se descer eu já subo, vai afundar eu já te pego. Por quê? Porque Ele entra comigo. Ele não tem problema com as nossas crises. E enfiaram uma hipocrisia que, não, ele está numa vida, a pessoa morreu, fala: não, agora foi para melhor, agora ele está bem, agora tal pessoa, não, isso aí está normal, você tem que ficar forte, tem nada, você quer chorar, você chora, você tem que desmontar, você precisa ser quem você é. Você é um ser humano. Então eu aprendi que a crise não provoca nenhuma crise nele. Então não tente ser o que você não é. Eu sou, você é, nós somos filhos do Altíssimo, mas não temos que ser super-homens por isso, somos filhos. Super-homem é um seriadozinho, é outra coisa. Nós somos filhos do Altíssimo. E enquanto na terra, as crises vêm e as crises vão. As crises são tempestades. Tempestades, anote isso, são temporais, elas passam. Lembra que quando você é criança, alguém falava assim, né, o pessoal mais idoso que usava esse termo: está armando um temporal. Por que é temporal? Porque é temporário, é passageiro. Quantas tempestades passaram pela minha vida? Quantas chuvas você está na roça, está na cidade, escurece, parece noite. Eu já peguei tempestade, parecia noite. Falei: acabou o mundo. Depois passava, o sol nascia de novo. Porque as crises, esses temporais são temporários. Agora, nós permanecemos onde estamos porque somos quem somos. Então, nesse período, eu preciso compreender que eu não estou sozinho. Embora a crise venha e me é permitido sofrê-la, eu posso sofrer, porque, como eu disse e repito, é uma hipocrisia dizer que você tem que ser isso, tem que ser aquilo. A gente sabe tudo isso, que está nos braços do Pai. A gente sabe tudo isso, mas a gente queria que estivesse perto. Então a crise se instala. E a gente bate o pé, e grita, e chora, e reclama, e fica moado. E Ele está só olhando, porque a minha crise para Ele não é crise. A sua crise para Ele não é crise. A única coisa que Ele quer é que você esteja aos pés dele, só isso. Pode chorar, mas fica aqui comigo, porque Ele consegue tirar você de qualquer circunstância, porque toda crise que vem, ela passa. E quando Ele me deu essa palavra, eu pude entender que não importa que crise que você está vivendo, eu entendi, ela é passageira, e a crise vai passar na tua vida, ela só vai passar, e ela vai embora, já vai embora. Eu não sei que crise você passa, financeira, eu não sei que crise você está passando. Eu só sei que Ele deu uma palavra relacionada a isso. Então não sinta culpa por sentir crise. Está numa crise, não fica culpado. Eu sou cristão, não podia deixar o povo ver. Deixa o povo ficar em crise porque você está em crise, o problema é dele. O meu Pai Celeste não entra em crise por causa da minha crise. Eu tenho que saber quem eu sou, as minhas limitações, mas eu tenho um socorro. E é bem presente. Agora eu quero ministrar o Salmo. Agora você vai para o Salmo. Então eu tenho 3 crises terríveis, que é a crise existencial, a crise do luto que pega todo mundo e uma específica para o cristão. O cristão, ele entra em crise, ele fica culpado, ele se sente culpado porque está em crise.
Quantas pessoas eu vi, eu mesmo, receber acusação, fala, você está passando crise? Eu acho que você está em pecado. A pessoa entra em crise porque você está em crise. A pessoa entra em crise porque você agora passa algum problema, ou você... É uma crise. Tem pessoas que às vezes por um lapso, até por infidelidade, as coisas começam a dar errado na vida. Eu experimentei todas as nuances são 30 anos de evangelho. Eu já fui fiel, já fui infiel. Eu já fui todo jeito de você pensar, dentro do evangelho. E eu experimentei todos os lados. Então, a coisa são escolhas, eu vou pagar, eu vou pagar o preço da minha decisão, do meu erro, dentro do evangelho. E a crise vem e se instala, mas em qualquer uma ele está lá. Ele está sempre lá. Ele não entra em crise por causa da minha crise. Ele está sempre presente. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio. Ele é o meu refúgio? Não. Teu? Não. Nosso. Ele é um refúgio para aqueles que estão em unidade. Quando nós estamos em unidade, ele é refúgio para nós. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então ele é minha fortaleza, a sua fortaleza quando estamos juntos. Cada um, por isso que ele diz, ajudai a carregar as cargas uns dos outros. Por quê? Porque se estamos juntos em unidade, então eu sofro com o teu sofrimento, mas eu também recebo refrigério com o teu refrigério, e vice-versa. Então, quando você está em crise, o corpo entra em crise, ele diz aqui, ele é o nosso refúgio. Então há um refúgio na crise, não importa qual seja. Ele está lá, ele é a nossa fortaleza. Ele é auxílio bem presente na adversidade. Veja, ele é presente em qualquer circunstância, mas quando vem a adversidade, ele se mostra mais presente do que presente ele já é. Porque ele diz que ele é bem presente, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos. Tudo está no plural. Nada temerei. Por que eu não temerei? Porque eu não temerei, não temeremos. Estamos juntos. Ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Pode acontecer tudo isso com as águas. Essas são as águas turbulentas, mas existem águas tranquilas. Quais? Aqui está no 4. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno e por isso não poderá ser atingida. Lembra que eu preciso morar nele? Se eu moro nele, eu não sou atingido. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Por que fala ao romper da aurora, ele vem em socorro? Ao romper da aurora é o amanhecer. Está rompendo o amanhecer. Está amanhecendo. No amanhecer ele sempre vem. Crise, tempestade, ela pode vir no momento noturno da vida, mas o amanhecer da vida de cada um sempre vem, porque é nesse momento que ele vem. Ele diz aqui, ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Não está dizendo que ele vai pensar se vem, não, ele virá, é certeza. É absoluta certeza que ele está dando. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ele não está comigo, está conosco. Então eu continuo falando de unidade. Ele está conosco, precisamos continuar unidos num só propósito. O Deus de Jacó é a nossa torre forte, nossa torre segura. Ele dá fim, ele diz assim, vinde, contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, despedaça a lança. Com chamas ele destrói os carros de combate. Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. Sabe o que ele está dizendo aqui? Do 9, o 10, ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco. Ele está dizendo, eu faço qualquer coisa, mas eu te tiro dessa crise. O que for preciso fazer, eu quebro o arco, despedaço, lança, eu faço qualquer coisa, eu derreto a terra. O que for preciso, mas eu estou convosco. É o que ele está dizendo, é a mega promessa em que ele está dizendo. Ele diz, cessai as batalhas, até guerra ele impede as guerras. Ele cessa as guerras. Por isso quando a gente vai orar, a gente clama para que ele intervenha, porque é ele que cessa. É ele que autoriza, o diabo não faz o que ele bem entende. Ele cessa, ele bota fim a hora que ele quer. Sabe que eu sou, eu sou, papai. Papai aí, o eu sou.
Ele diz assim: eu sou Deus, serei exaltado entre todas as nações, eu serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está comigo, contigo, ou seja, conosco, está convosco, está com todos nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Se na época da crise eu tenho insegurança porque não sei o que vai ser, Ele está dizendo: eu sou a segurança, esteja comigo, porque tudo isso passa. Crise, tudo isso passa, mas as minhas palavras não passam, eu não passo, e você não passa também, porque nós passamos juntos. Quando Cristo entra no barco que vai para outra margem, tempestade vem, mas que todo mundo chega do outro lado, chega. Por quê? Porque ele estava no barco. Com Pedro? Não. Ele estava com Tiago? Não. Ele estava com todos os 12. É conosco. Quando nós em unidade estamos juntos com Ele, Ele está conosco, por isso Ele nos protege de forma coletiva. Ele trabalha no coração individual com cada um. Enquanto eu estou ministrando, Ele está ministrando individual ao coração de cada um. Mas na hora dele liberar o seu socorro, Ele gosta de fazer logo na baseada, é conosco, é o corpo de Cristo. Então tudo que Ele vai fazer, Ele faz para o corpo. Todos hão de ser abençoados com Ele, pela presença dEle, porque Ele está conosco. A crise chegou, e agora? E agora? Agora eu estou com Ele. A crise chega, mas Ele também. O choro pode durar uma noite, possibilidade, mas a alegria vem, é certeza, pela manhã. Então, enquanto a crise ela pode acontecer, ela é passageira, ela é momentânea, ela é temporal, a chegada dele é certa, é eterna, ela é certeza. E é nessa certeza que eu preciso confiar, porque torre forte, torre segura é Ele. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, quando você estiver em crise, que quiser se refugiar, refugie-se nele. Vai para Ele. Rapaz, eu estou aqui, porque o senhor que é o meu refúgio. Então, no momento eu estou em crise, o senhor sabe que eu estou com as neuras, né? Então, eu estou muito, muito em crise, a minha crise está terrível. Então, deixa eu ficar nos teus pés, porque não está nada legal para mim. Pronto, acabou o problema, você vai estar no lugar certo. Mas a minha crise não vai deixar eu mais fraco? Não, a minha fraqueza manifesta a força dele. O problema é que quando estamos enfraquecidos ou achamos que estamos em crise, nos afastamos dele, quando é para ele que temos que ir com crise e tudo. Ele recebe você em crise. Sabe, quando ele deu a vida na cruz do Calvário por mim e por você, por todos nós, o mundo estava em crise. Qual? Da perdição eterna, e a todo mundo para o inferno. E a todo mundo para o lago de fogo, e a todo mundo ser desintegrado. Quer crise maior do que essa? E ele fala: não, eu vou. E veio assim mesmo. Então, se no meio dessa crise, chamada lago de fogo para toda a humanidade, ele veio, você acha que ele não vai vir nessas crises momentâneas que o mundo está passando? E nós no mundo, que aqui nós estamos, embora não somos, mas estamos aqui. Então ele vem. E a palavra que ele me deu hoje foi exatamente isso. A crise chegou, e agora? Falou: e agora? É Salmo 46 na veia, meu irmão. É Salmo 46, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, Ele é minha segurança, Ele é tudo para mim, fica com Ele. Tá, mas se eu ficar assim, e a crise? Ela vai passar, se eu estiver com Ele, Ele passa comigo. Não vos deixarei órfãos. Ou seja, vocês não ficam sozinhos, está com Ele. Então é um período em que eu tenho que tomar muito cuidado com os meus desânimos, e eu não me afastar da comunhão, porque o Salmo é coletivo. Todas as palavras do Salmo, nosso, nossa, ele vai dizendo dessa maneira, é nosso, nossa, e ele diz, está conosco. Então é tudo no plural, é tudo para o corpo. Então não adianta ler esse Salmo igual amuleto do Salmo 91, eu vou abrir o Salmo 46. Não, eu tenho que viver essa unidade com a igreja e entender que a crise passa e eu sigo. A crise vai embora e eu vou continuando. A crise passa, mas eu sou. Lembra? A crise, ela existe. Eu não existo, eu sou. Então ela passa, porque ela existe e deixa de existir. Mas eu sou. Eu continuo eterno. Porque eu estou nele, eternamente com ele. Eu já estou nele, você também. Então eu preciso assumir a minha posição nele. As crises vêm, eu vou ter meu momento de amargura, de amargor. Mas eu sei em quem eu estou. Eu não posso deixar que a crise me afaste dele. Porque senão eu vou tentar enfrentar sozinho, o que sozinho eu nunca vou conseguir. Mas com Ele, já foi conseguido. Então, nele é o meu escape, Ele é a minha fortaleza.
Ele é a nossa fortaleza, diz o texto, ele é auxílio sempre presente. Quando? Na adversidade. Qual a adversidade que vocês têm? Dinheiro? Finança? Saúde? Eu não sei. Mas ele está dizendo, eu estou sempre presente. Ele está ali. Está no fogo? Ele está lá. Sadraque, Mesaque, Abednego que o diga. Tem leão querendo te engolir vivo? Daniel que o diga. Então ele sempre vai estar. Ele não impediu que ele entrasse na cova, mas ele estava lá, fechando a boca. Então ele pode não ter impedido de você entrar na enrascada que você entrou, nos problemas que você abraçou por suas decisões erradas. Porque em crise a gente decide errado, lembra? Uma decisão errada, o doente morre. Uma decisão errada, ele vive. Então, na crise, se eu não estiver nele, eu corro o risco de decidir errado. Então, a melhor decisão quando se está em crise é dizer assim, eu estou em crise, mas antes de estar em crise, veja bem, eu pego a minha crise e vou para Cristo. Então é mais fácil dizer, eu não estou em crise, eu estou em Cristo. É muito mais fácil. Está em crise? Não, estou em Cristo. Mas e a crise? Está nele também. Eu fui com a mala, fui com mala e cuia. Estou com tudo. Está eu e a crise junto. Só que eu estou em Cristo. Estou em Cristo com a minha crise. Aí Cristo que está junto comigo, ele não tem problema com a minha crise, ele só quer a mim. A crise ele mesmo varre, ele mesmo sopra. Então ele vai tirar você da crise, ele vai arrancar a igreja da crise. Eu percebo assim no meu espírito que nós estamos saindo de uma ordem velha e entrando na nova ordem mundial. Isso aí não tem como evitar, está sendo transicionado. Tudo orquestrado por ele, porque quem manda é ele. Não é o homem que manda, é ele que manda. Então isso está sendo orquestrado. Isso está gerando crise, porque gera incerteza, gera dúvida. Ninguém sabe o que uma vai ser, deixa de ser. Aí tem chip, é anticristo, aí fica, aí vai, gera crise. Qual que é o melhor lugar para eu ficar nesse momento? É nele. Eu fico nele. Eu fico com ele, fico nele, porque acabamos de cantar, é dele, por ele, para ele. Ponto. Então está em Cristo, eu estou em Cristo, estou com ele. Mas e esse problemão todo? Não, eu estou nele, eu estou com ele. A crise, o problema, veja bem, esse problema não é meu. Esse problema eu dei para o meu pai resolver, é com ele. A minha questão é estar com ele, aí ele cuida de mim, é ele que cuida de mim. Então eu preciso entender que no momento de crise, eu só posso estar nele. Não estou com crise, estou festejando, estou nele. Eu estou mais ou menos, não importa a condição, eu tenho que estar nele. Mas tenho que estar nele ligado ao corpo. Nunca isolado, nunca solitário. Como eu disse, na segunda alguém compartilhou uma dor, a mesma pessoa na quarta-feira, 2 dias uma dor assim, não tem resposta, não tem o que fazer, é crise mesmo. Na quarta traz uma resposta, ou seja, o pai tirou da crise. É nítido, era impossível o ser humano dar um jeito, mas o pai tirou da crise. E a pessoa toda cheia de refrigério, tranquila, refrigerada, com a alma refrigerada, e me refrigerou também. Então ele está dizendo, a crise chegou e agora? Falou, e agora? Agora é como sempre, fica comigo. Porque a crise passará, mas as minhas palavras não. Amém? A crise existe, você não existe, você é. O que existe vai deixar de existir, mas quem é, fica comigo eternamente. Amém? Pegou aí em casa, você também em casa, então você não existe não, você é. E o nosso Pai é o grande eu sou. Tudo passa, crise passa, tempestade, ele existe, vai deixar de existir, mas ele é. Então não saia da presença dele em hipótese alguma, esteja nele, auxílio sempre, não de vez em quando, sempre presente na adversidade, seja ela qual for, não desista dele, você vai ver que tudo passa e você continua com ele. Amém?